Sabe, isso me fez pensar que aos 30 anos, se eu pensasse nos 50, ia achar que eles estavam muito longe e que eu não precisava me preocupar. E aí, num piscar de olhos, eu tô com 50. Que loucura! Eu queria poder dizer que fiz mais com os meus 50 anos. Sabe, mas eu nunca fiz faculdade. Ah, e eu nunca pude ver Paris na primavera. E nunca pude passar a noite em Yellowstone, porque estava sempre cheio. Amor, as Não, eu velas. sempre adiava as coisas. E continuava adiando. E eu dizia, eu vou no ano que vem. E o ano que vem chegava, eu dizia, ano que vem, ano que vem. E eu não quero mais fazer isso. Oi, pessoal. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, o Enquanto Vive. Fico muito feliz de você ter dado play para poder escutar e fazer parte desse espaço, né? Essa aqui é a Safira. Ali, ó. Oh, meu Deus. E para começar, eu passei alguns dias pensando qual que seria o primeiro episódio. Eu estava pensando em fazer 25 coisas que eu aprendi nesses 25 anos, até porque esse episódio vai ser lançado no meu aniversário, no caso, dia 30/11. Só que eu não aprendi 25 coisas em 25 anos, sabe? Talvez no máximo 10, e olhe lá. Tem coisas que a gente tem um pezinho, mas para aprender de fato depois de muito tempo. Existe um ditado em latim que ele basicamente é memento mori. Não se esqueça que você morre. Basicamente isso numa tradução bem livre, né? E foi o que me impulsionou ou fez eu escolher esse nome enquanto vive. O memento mori não fala em si da morte, né? Não se esqueça que você morre. Eu acho que ela fala muito mais da vida. E se a gente trazer para um âmbito de que você precisa vivê-la, já que a vida em si é para viver, quando a gente chegar no nosso ponto final, o que você trouxe com você, o que você viveu o que você queria, você fez o que você queria. Claro que a gente não pode simplesmente chutar o balde e fazer coisas que a gente quer só porque quer. Até porque temos que ter responsabilidade. Se a gente fazer só o que a gente quer, a gente estaria preso. De uma forma bem prática, eu acho que quando chegar ao fim, você viveu uma vida que valeu a pena, sabe? Você fez tudo o que você queria ou boa parte do que você queria. Então, eu gosto de pensar que enquanto a gente vive, a gente aprende, a gente erra, a gente faz burrada, como qualquer outra pessoa. E enquanto vive, a gente segue e vai criando novas versões nossas, vai criando novos pensamentos, novas ideias. E é bom pensar dessa forma porque a gente não estagna, sabe? Pelo menos não deveria. É interessante pensar que a cada dia, a cada fase, a cada crise, a cada ciclo de amizade, a gente aprende coisas novas, sabe? Não existe um manual dos 20 anos, dos 30 anos, 40 anos, 50 anos, que vai fazer com que a gente viva de uma forma plena, de uma forma regrada. Não, a gente vai vivendo e aprendendo. Conforme faz sentido, a gente permanece. Conforme não faz sentido, a gente vai tirando e tá tudo bem. Eu gosto de falar que a gente é uma somatória das versões passadas e de todo mundo que fez parte da nossa vida em algum momento, que marcou de certa forma, né? Tem uma frase que é triste daquele que passa na sua vida e não deixa nada como aprendizado. Não que todo mundo precisa deixar um aprendizado, todo mundo precisa deixar alguma coisa com que o outro vá aprender. Não necessariamente, às vezes a gente só tá ali por estar, foi só uma interação pequena e passageira. Quando eu falo das nossas versões passadas, nem sempre fomos os melhores, nem sempre fomos os piores, ainda bem, até porque existem situações no qual a gente não tinha um repertório, a gente não tinha a responsabilidade ou a gente não tinha o conhecimento para passar por aquilo naquele momento. Então, às vezes a gente olha para trás e pensa pela nossa versão que errou muito ou sofreu muito e julga, às vezes fica muito bravo. Caralho, eu fui burro demais naquele momento. A gente vai falar muito palavrão até porque a gente não tem nenhum compromisso com a compostura aqui, né? Reconhecer que as nossas versões passadas fizeram o melhor conforme tinha é interessante, até porque a gente deixa de ter uma pressão
de certa forma, ou se culpar tanto. Quando a gente pensa na frase "tem uma vida no qual você viu que valeu a pena viver", eu falo muito do tipo, você fez mais sacrifícios por algo que teve retorno, ou você está fazendo um sacrifício no qual você não tem certeza. Primeiro que a gente tem certeza de nada na vida. Então, é um ponto a se contradizer aí. Só que eu acredito que às vezes a gente deixa muito de lado verdades que nunca voltam. É fundamental internalizar que às vezes a gente não vai ter um repertório para todo tipo de situação. E tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente não precisa olhar para trás e falar assim, nossa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Tá tudo bem, a sua versão daquele momento não sabia, sabe? Não sabia se portar ou não sabia conduzir essa situação de uma forma responsável. E entra também da nossa liberdade, porque tá tudo bem errar. Tá tudo bem decepcionar um outro, até porque a gente tem controle do que a gente passa, mas não do que o outro interpreta. Eu gosto de trazer também a ideia de que enquanto vive, não viver uma vida morna ou longe do que eu tô dizendo é que você vai ter que ser irresponsável ou fazer tudo que você tem na cabeça, porque como eu já falei, se a gente fizesse tudo que a gente tem na cabeça, a gente estaria preso. Mas eu digo no sentido de que viver a vida de uma forma faminta, sabe? Não de uma forma morna. Por quê? Às vezes a gente pensa que precisa chegar o final de semana para poder se divertir. Às vezes a gente fala, nossa, eu preciso que chegue as minhas férias, que chegue logo a minha viagem. Eu estou muito emocionado para isso e tal. Tudo bem você estar emocionado para isso. Tudo bem você querer que chegue logo. Mas às vezes a gente passa, tipo assim, 5 dias, olhando no exemplo do final de semana, às vezes a gente passa 5 dias, né, no modo automático, só para chegar no final de semana e naquela festa, encontrar aquela pessoa. E você acabou perdendo 5 dias de uma forma meio que automática, querendo que chegue apenas 2 dias. Uma coisa que entra muito no ponto onde, enquanto vive, é perspectiva de vida, sabe? O que que você espera para sua vida, o que que você deseja para sua vida. E muitas das vezes, incluindo a minha opinião, porque antigamente o meu objetivo de vida era entrar numa empresa e ter um nome tão reconhecido que as pessoas da minha área e até mesmo fora da empresa reconhecessem o meu nome, soubessem quem eu sou. E isso para mim por muito tempo foi verdade. Não, eu preciso que seja assim, eu preciso que eu tenha essa relevância. Só que mudou, sabe? Eu não sei se conforme a vida foi passando e eu ressignifiquei algumas coisas, o meu objetivo mudou basicamente, sabe? Agora o meu objetivo de vida é viver tudo que eu posso ou tudo que eu quero conforme eu consigo, sabe? Se tá no meu alcance, por que não? Às vezes a gente se mata de trabalhar, às vezes a gente sacrifica alguns momentos, sabe? Não, eu preciso estudar mais, às vezes eu sacrifico um sono para poder estudar, às vezes eu sacrifico um final de semana para poder trabalhar e tudo bem. Eu não sei qual é o contexto de cada um sabe onde o sapato aperta. Só que uma coisa que a gente precisa ter é que a gente não tem garantia de nada, sabe? A gente não sabe se no final de semana a gente vai estar vivo, a gente não sabe se no final do ano a gente vai estar vivo, a gente não sabe se a gente vai chegar a se aposentar. Então, às vezes, um sacrifício chega a ser em vão. Ainda seguindo pela ideia do enquanto vive, existe alguns momentos que estamos no fundo do poço, sabe? Infelizmente, seja jogados nele ou por alguma situação que a gente se coloca nesse local, a gente chega no ponto onde estamos imersos em dor ou talvez uma tristeza. Ninguém desce ao fundo do poço por vontade própria, obviamente. Mas uma vez que a gente está lá embaixo, a gente acaba desenvolvendo, eu acho que algumas ferramentas que possam nos tirar de lá, sabe? Às vezes a gente encontra pontos ou parâmetros que nos consiga tirar desse fundo e ver a situação de uma forma diferente, sabe? Todo mundo já teve um término doloroso, todo mundo já teve uma briga de família, todo mundo já teve uma perca de familiar, de animal de estimação que seja. E infelizmente, quando a gente chega nesse fundo, no poço, no caso,
não tem muito que a gente possa fazer a não ser sentir todo esse sentimento, até porque sentimento foi feito para ser sentido e não para ser resolvido, mas a gente segue para cima, já que o único lugar que a gente tem em direção é para cima. Tem um trecho que é muito bom da Clarice Lispector que eu gostaria de trazer. Uma das coisas que eu aprendi é que se deve viver apesar de, se deve comer, apesar de, se deve morrer, apesar de, se deve amar. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi apesar de que me deu uma angústia e uma insatisfação, mas foi a criadora da minha própria vida. Às vezes a gente passa por um momento que a gente não consegue ver uma saída, às vezes a gente não consegue ver uma solução, mas apesar de, a gente levanta todo dia, apesar de alguma perca que seja, eu não sei, a gente segue em frente, de certa forma, sabe? E eu acredito que nesses imensos e inumeráveis, apesar de, a gente constrói uma versão muito boa nossa, ou forte o suficiente para passar daquilo. São muitos pontos onde eu poderia passar muito tempo falando sobre. Eu gostaria de ter trazido, mas eu acho que esse primeiro capítulo, ou esse primeiro episódio, foi mais para apresentar a premissa do Enquanto Vive. A gente precisa ter em base que somos seres errantes, somos seres faltantes, sempre vai faltar alguma coisa, sempre iremos errar e tá tudo bem. O quanto antes você se acostumar com o erro, mais fácil, porque a gente vai errar e vai continuar errando hoje, amanhã, daqui 50 anos, até que de fato a gente chegue no nosso ponto final. É isso, é basicamente uma introdução. Espero que tenham gostado, né? Eu vou postar no Spotify, no YouTube e acredito que só. É importante pensar que a gente sempre está mudando, a gente sempre está aprendendo coisas novas. Coisas que a gente fala hoje pode ser que em 2 meses já não seja mais verdade pra gente. Então, aqui a gente vai falar sobre um pouco de autoconhecimento, até porque somos nós conosco até o fim, né? Eu agradeço por ter iniciado essa conversa comigo, basicamente. Em algum ponto do Spotify, acredito que tenha como classificar o podcast com 5 estrelas e seria de muita gratidão que vocês pudessem fazer isso, me classificar com 5 estrelas, poder seguir e tal. Em algum ponto tem como você comentar, poder fazer algum tipo de reflexão, colocar algum ponto, seria de grande valia, já que a gente pode estender isso aqui numa conversa depois. Seria muito bom num outro episódio, claro. E é isso, fica para um novo episódio. Eu vou tentar postar um a cada uma semana, mas vamos ver como que vai decorrer disso aí. Espero que eu não pare no meio do caminho. Eu realmente estou empenhado nisso. Mas vamos lá, né? A vida muda e ela acontece e não tem como a gente saber como que vai se decorrer dos meses. E é isso.